Amém. Glória a Deus. Abra, por gentileza, a sua. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 6, o versículo de número 15. Neemias, capítulo 6, o versículo de número 15. Glória ao nome do Senhor. Lembrar aos irmãos que está sendo preparado lá embaixo o almoço, depois da ceia. Se você quiser almoçar aqui, ou se você quiser almoçar na sua casa, amém? Se você ainda não comprou o seu almoço, ainda restam poucas comidas para serem vendidas, graças a Deus. E não deixe de comprar o seu almoço, amém? Neemias capítulo 6, versículo 15. Quem achou diz amém. Eu sei que eu estou sem o relógio ali, mas são 9h30, 9h35 por aí. Quando chegarmos a umas 10h05, 10h10, os irmãos me avisem por gentileza, tá? Os irmãos me avisem, eu estou sem relógio e meu telefone está ali na live, então eu estou sem relógio, mas faremos uma ceia bem dinâmica, amém? E quando for umas 10h10, 10h05, 10h05, 10h10, os irmãos, alguém pode me alertar por gentileza, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Podeis assentar. Bem. Uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, para você que de longe nos acompanha através da live. Esse é o texto aonde ele vai falar sobre o término da reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros por completo. Os muros foram concluídos, a reconstrução dos muros, ela se deu em 52 dias. Com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito empenho, com muito esforço, eles conseguiram concluir aquela missão em 52 dias. Toda obra, ela tem desafios. Toda obra, ela tem os seus desafios. Ela tem as suas dificuldades. Mas, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao cenário que era caótico, o coração do povo, ele estava inclinado para concluir a obra. O coração do povo estava voltado para a conclusão da obra. Todos eles estavam unidos, todos eles tinham o mesmo propósito, todos eles tinham a mesma visão, e o somatório dessas coisas, muito mais, fez com que eles concluíssem a construção dos muros. Construção dos muros, que para muitos era inviável. Construção dos muros, que houve resistência, mas eles concluíram a obra, que não era uma obra que era somente projetada por Neemias, mas era uma obra que o Senhor coloca no coração de Neemias para que fosse realizada. A prova disso, de que foi o Senhor quem colocou no coração de Neemias, não foi somente uma ideia de Neemias, é que ele mesmo vai dizer, no capítulo de número 2, no versículo de número 12, ele vai dizer assim: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Aí ele vai dizer,
não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias, ele reconhece que a obra era uma obra complexa, a obra era uma obra difícil. Só que ele também reconhece que o desejo que ardeu no coração dele, quando ele escuta de Anani e dos seus irmãos, que os muros estavam derrubados, que o povo estava em opróbrio e ele estava no palácio, o que ardeu no coração dele não foi somente da parte dele. Ele está dizendo, não era algo meu, não era algo não foi uma ideia minha, foi uma ideia que Deus me deu. Foi algo que o Senhor acendeu no meu coração. E isso, a gente precisa ter esse entendimento, que tudo aquilo que a gente realiza aqui, tudo aquilo que a gente faz, a obra, né, seja ela qual for, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, é Deus que coloca no nosso coração, é Deus que arde em nós o desejo de realizar a obra. Então isso é um remédio contra o quê? Se eu acho que é uma ideia minha, quando eu concluo a obra, eu quero a glória para mim, eu vou querer os aplausos para mim. Só que não, é Deus que nos usa para realizar aquilo que Ele tem para fazer. A alguns Ele vai dar ideias, a alguns Deus vai arder no coração para executar a ideia. É isso que acontece. Nós estamos aqui, eu estou pregando, os irmãos estão aqui, as irmãs estavam aqui realizando a consagração pela manhã, né? A partir de 8 horas, vocês estão aqui, as irmãs, e tem um povo lá embaixo, né, trabalhando pela comida. Isso por quê? Porque é o Senhor que coloca no nosso coração. Porque se fosse pela nossa vontade, a gente estava em casa agora, nesse friozinho, nesse tempo, né, onde tem muita gente gripada, onde tem muita gente enferma, nesse friozinho, se não fosse o Senhor que ardesse no nosso coração, para que a gente estivesse aqui, a gente não estaria aqui. Então saiba de uma coisa, nós estamos aqui, nós trabalhamos nessa obra, nós edificamos essa obra. Por quê? É o Senhor que arde no nosso coração, é o Senhor que nos desperta para a obra, querido, aleluia. Então não me venha querer crescer o nariz dizendo eu realizei, não. Saiba que você só realizou porque tem um Deus no céu que tocou em você para fazer. Amém, queridos? Tem um Deus no céu que tocou no meu e no teu coração para realizar. Então eu e você, nós só realizamos. Por quê? Porque Deus é que nos usa, Deus é que nos toca para fazer. Amém? Glória ao nome do Senhor. E vamos seguindo. Só que já falei para vocês sobre os desafios. Sobre os desafios de construir os muros, reconstruir os muros que estavam em ruínas. Isso foi a somatória de alguns fatores. Deus toca no nosso coração, mas nenhuma obra ela é feita de qualquer maneira. Nenhuma obra ela é realizada de qualquer maneira. É preciso haver organização, é preciso haver propósito, é preciso haver zelo, é preciso haver fervor. E o que nós vamos ver agora, né, o Senhor, Ele tocou no meu coração nessa noite, e hoje, quando eu levantei pela manhã, umas 6:30 da manhã, o Senhor estava falando comigo e eu escrevi algumas coisas, até mesmo sem saber que eu ministraria pela manhã, mas a gente precisa andar preparado, bem? Eu quero trazer para vocês alguns exemplos, eu quero trazer para vocês algumas coisas, né, dentro desse projeto da reconstrução que aconteceram. Por que deu certo? Por que aconteceu? Por que em meio aos desafios eles conseguiram reconstruir os muros em 52 dias? É isso que nós vamos falar agora. Eu queria muito da sua atenção. Talvez se você está com frio, tem gente com calor, tem gente com frio, hein? Precisa se organizar para resolver isso, tá bom? Você pode sentar em outro lugar que o ventilador não bate. Se você está com calor, fica perto de onde o ventilador bate, tá bom? Mas a gente não vai brigar por causa do ventilador, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, essa obra, ela foi uma obra que
deu certo. Por quê? Ela teve um propósito. Neemias, ele coloca um propósito para aquilo que o Senhor coloca no coração dele. Qual era o propósito? O propósito era reconstruir os muros. O propósito era edificar os muros. O propósito era a reconstrução dos muros. Neemias, ele não sai do palácio. Ele era copeiro do rei. Ele não sai do palácio para iniciar algo sem propósito. Porque o propósito é algo que nos dá direção. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Que estratégias nós vamos utilizar para poder fazer? Neemias tinha um propósito bem estabelecido. Neemias tinha esse propósito. Quando ele chega, que os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas, esse propósito é bem estabelecido quando a gente vai acompanhar Neemias, capítulo de número 2. Primeiro foi um propósito, e olha só, olha só, esse foi um propósito que nasceu debaixo de oração. Obrigado, Espírito Santo. Foi um propósito que foi estabelecido debaixo de oração. Porque em meio à oração, o Senhor fez com que o favor estivesse sobre ele. Porque ele teria, a autorização teria que ser dada pelo rei. Aonde ele estava. Ele teria que pedir autorização, não só autorização, ele teria que pedir recursos. Só que antes de pedir a autorização do rei terreno, ele foi pedir a autorização do rei dos céus. Ele ora ao Senhor. Como é que os grandes propósitos, eles são alinhados? Debaixo de oração. É debaixo de clamor. É debaixo de jejum. É debaixo de choro. Ele chora, ele jejua e ele ora. Aleluia. Por que às vezes a gente não consegue dar andamento, tirar os projetos do papel? Porque falta oração. Mas em meio à oração, o Senhor, ele faz acontecer. Em meio à oração, os propósitos serão estabelecidos. Então, as coisas que a gente tem para fazer no reino, na igreja, elas precisam nascer através da oração. Amém? E em segundo, em meio à oração é estabelecido um propósito. Qual? Reconstruir os muros. Capítulo 2, o versículo 17. Aí ele vai dizer, ele vai revelar o propósito. Ele chega na cidade, ele vai inspecionar, ele vai olhar os muros derrubados. Ele sai para averiguar. E no versículo 17 ele vai declarar: vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Aí ele vai dizer: então lhes declarei como a mão do Senhor, meu Deus, me fora favorável. Ele estabelece propósito. Que Deus colocou no teu coração precisa se tornar claro. Precisa haver um propósito. Para quê? Se não tem propósito, não tem direção. Se não tem direção, não tem objetivo. Se não tem propósito, não tem direção, não tem objetivo e você não consegue concluir. Porque sem um propósito definido, cada um trabalha por si. Cada um trabalha pelo que achar que tem que trabalhar. Só que não, quando tem um propósito, tem alinhamento. Quando tem propósito, tem unidade. Porque todos nós trabalhamos pelo mesmo propósito. Por que em aproximadamente 10 dias, quando o Senhor Jesus, depois de 40 dias, depois da ressurreição, esteve com os apóstolos, os discípulos e o grupo que vai para o cenáculo esperar pela descida do Espírito Santo, pelo revestimento de poder. Por que depois de 10 dias o Espírito Santo desce? Eles são batizados como Espírito Santo. Por quê?
porque havia propósito. Qual era o propósito? Nós estamos aqui aguardando pelo cumprimento da promessa que Jesus fez. Então precisa haver propósito. E o propósito precisa ser bem estabelecido. Defina, saiba definir propósito. Saiba definir qual é o propósito. Quando não tem propósito, as obras se param. Quando não tem propósito, a gente não consegue avançar. Mas quando tem propósito, a gente vai além. Amém? Primeiro teve propósito. Talvez eu não fale todos os pontos, porque aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 10 pontos aqui. Segundo, tem propósito. Agora, segundo, primeiro, oração. Segundo, propósito. E terceiro, a obra ela foi concluída por causa dos cooperadores, ajudadores. Por causa que houve obreiros dispostos a realizar. Eu lia o capítulo de número 3, e o capítulo de número 3 de Neemias é fascinante. Porque diz assim, que, olha só, olha o que diz. Você vai encontrar em todo o capítulo de número 3, pessoas que se levantaram para reconstruir alguma parte do muro. Como no versículo 1, Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Olha só que interessante, ele estava sozinho? Não, ele estava com os seus irmãos, trabalhando com os seus irmãos. Aí vai dizer, edificaram a porta do gado, levantaram as suas portas. Aí versículo de número 2, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Você está vendo? Você está vendo aqui, por que estabelecer propósito? Você está vendo que é importante? Porque quando tem propósito definido, quando as pessoas enxergam um propósito, as pessoas elas tendem a se doar mais pelo propósito, quando tem propósito estabelecido. Por isso que é importante estabelecer propósito. Por quê? Porque nós vamos ter ajudadores. E olha só que interessante, não foram homens, homem que construiu sozinho. Porque sozinho a gente consegue fazer alguma coisa, mas a gente não vai muito longe sozinho. Agora, quando há unidade de pessoas, quando há unidade de propósito, a gente conclui a missão que o Senhor reservou para nós. Então nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? É porque a obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus, para ser estabelecida, para ser concluída, ela precisa de ajudadores. Senhor, por que o Senhor Jesus, Ele estabeleceu e ordenou discípulos, apóstolos, e disse também para os apóstolos, ei, façam outros discípulos, porque a obra precisa de ajudadores. A obra é grande, vai ter alguma coisa para eu e você fazer, aleluia. Ei, a obra ela é grande, vai ter algo para eu e você fazer, e juntos, cada um fazendo, trabalhando pelo mesmo propósito, nós vamos conseguir concluir a obra que o Senhor colocou no nosso coração. Aleluia. Então eu gostaria com muito carinho nessa manhã, eu sei que isso é chato, mas é profético, dá a mão a quem está do teu lado agora, diz assim, ei, nós não vamos trabalhar sozinhos. Diga assim, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos edificar juntos, porque a obra que dá certo é a obra em que nós trabalhamos em unidade pelo mesmo propósito. Sozinho vira peso, sozinho fica pesado, sozinho o que era simples se torna complicado. Agora junto a gente consegue. Aleluia. Quem aqui vai trabalhar pela unidade? Quem vai? Quem vai? Em nome de Jesus. Outro ponto. Olha só. Ainda no capítulo de número 3. Eu sei que no meio de pessoas, vão haver pessoas dispostas a fazer a obra. Vão haver pessoas que você nem termina de falar. E ela já se dispõe, eu quero fazer. Eu quero realizar. Eu quero, conta comigo. Só que eu também sei que no meio da obra,
vão também haver pessoas que não vão querer. Pessoas que não querem fazer. Pessoas, eu não estou falando ainda dos opositores, mas tem pessoas que não querem. E na maioria das vezes são pessoas que querem tudo pronto, mas não querem colocar a mão para fazer. Eu entendo que no meio, eu sei que não deveria haver, mas onde tem pessoas tem problema. Onde tem pessoas, vão haver pessoas que querem e que não querem. A gente precisa ter essa noção de que vai haver pessoas que com todo vapor e outros que vão fazer corpo mole. Você acha que aqui não foi diferente? A gente fala muito sobre Sanbalate, Tobias e Gesem, opositores natos, declarados da obra. Só que quando a gente lê o capítulo de número 3, o versículo de número 5, escuta isso aqui. Ó, ao seu lado, repararam os tecoítas. Agora, porém, os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Não quiseram fazer. Tem gente que trabalha, tem gente que assiste. A minha pergunta é, de que lado você está? Tem gente que trabalha, tem gente que bota a mão na obra, né? Tem gente que é pau para toda a obra, mas tem gente que assiste. A minha pergunta é, de que lado você está? Agora, por que a gente tem que ter a noção de que vai ter gente que não quer fazer? Por quê? Independente. E não quiser fazer, a obra não vai deixar de ser feita. Eu tenho 10, 5 não querem, eu vou realizar com 5. Eu tenho 20, 15 não querem, eu vou realizar com 5. Eu tenho 30, 28 não querem, eu vou realizar com 2. Eu vou realizar e orar. Porque se alguém não quer, Deus, se os da casa não querem, envia outros para fazer, mas a sua obra não vai parar. A obra de Deus não para. A obra não pode deixar de ser feita e não pode deixar de ser realizada. Sofra eu, mas não sofra a obra. Se eu não quiser pregar, vai ter alguém que vai pregar no meu lugar. Se você não quiser reger, vai ter alguém que vai reger no teu lugar. Se não tem ninguém para tocar, ei, Deus levanta outros para tocar. Se não tem ninguém para varrer, Deus vai levantar alguém para varrer. Se não tem ninguém para fazer, Deus vai levantar, mas Ele não vai deixar que a sua obra pare. Deus sempre vai levantar alguém para fazer, quando tem pessoas que eram para fazer e não querem fazer. A obra de Deus não para, querido. A obra de Deus não para, a obra de Deus não para. Eu vou repetir isso aqui, a obra de Deus não vai parar. A obra não vai parar. Tinham pessoas que não quiseram, mas a obra deixou de ser feita? Não. Porque isso é interessante, porque aqueles que se disporam para trabalhar não se deixaram contaminar por aqueles que não quiseram fazer. Aí de que lado você está? É por isso que nosso coração precisa estar firmado na obra, porque os que não querem fazer não vai me contaminar, eu não vou querer parar, eu vou querer fazer a obra. Porque não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus, aleluia. Você entende por que a obra não pode parar? Porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. É para Ele que nós fazemos. Então deixa eu dizer uma coisa para você que não quer fazer. A obra vai continuar. A obra vai continuar. A obra não vai parar. Vamos seguir. Aleluia. Escuta isso. A obra ela deu certo porque tinha pessoas que estavam fazendo a obra com zelo. No meio de tantos, tem um exemplo magnífico. Tem um exemplo magnífico ainda no capítulo de número 3, no versículo de número 20, que vai dizer assim: depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. É esse detalhe que eu quero que você preste atenção. Porque
Porque no versículo de número 20 está dizendo que Baruque, filho de Zabai, ele está trabalhando com ardor. Talvez na sua tradução, diga assim, ó, ele está trabalhando com zelo. Ele está trabalhando com dedicação. Não porque ele queria mostrar o quanto ele trabalha, mas sim porque o seu zelo fez o seu serviço sobressair. Não porque ele quis se mostrar, mas porque o cuidado, a vontade, o amor, o fervor, a alegria em realizar era tão grande que fez o seu serviço se tornar um serviço notável. Porque quem trabalha com amor trabalha diferente. Quem trabalha com amor se torna exemplo. Olha como ele faz. Olha como ela faz. Olha a alegria. Olha o zelo. Olha o cuidado. Não porque você está se mostrando. Não. Deus não recebe esse tipo de oferta. Deus não recebe esse tipo de oferta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas porque o seu coração está em fazer bem feito. Está em fazer com cuidado. Porque, olha só, o significado da palavra zelo, ardor, aqui no texto, no hebraico, é ciúme. Já viu quando você está varrendo a sua casa? Se alguém pisar onde você varreu enquanto você está varrendo. Já viu quando você ajeita o sofá? Aí talvez você faz assim, você coloca aquela manta no sofá, né? Aí você coloca o tapete assim no chão, se alguém passa, e aí o tapete, desvira o tapete. É zelo, é o cuidado, em ver limpo, em ver arrumado, né? Principalmente homens. Ele acabou de arrumar a cama, o homem sai do banheiro, toma banho, e coloca a toalha molhada em cima da cama. A gente não entende, quando as mulheres vêm brigar com a gente, é zelo, é cuidado, não desarruma não. Quem tem zelo tem esse cuidado. Eu arrumei os bancos, coloquei uma linha para os bancos ficarem todos enfileirados na mesma posição. Se alguém tira, zelo, sabendo falar, né? Zelo, cuidado. Sabe, esse ciúme, né? É esse, quem tem zelo, né? No hebraico, fervor. Fervor é esse ânimo, é essa vontade em fazer, em realizar, né? Esse ardor. O grego, né? A palavra zelo significa entusiasmo, fervor, empenho. Quando se tem zelo, se tem isso tudo. É perceptível quando se tem zelo, se tem isso tudo, querido. A obra ela não pode ser feita de forma relaxada. Ela precisa ser feita com zelo. É por isso que o bispo ele sempre dizia, né? Ordem, zelo, decência. Porque isso é a visão de alguém que tem zelo, cuidado. Só que a obra ela foi concluída porque no meio tinham pessoas que faziam com cuidado. E não faziam por fazer. Né? Eu sei que aqui, um exemplo, eu sei que aqui tem fios que não são baratos. Então, um exemplo, estou varrendo. Se eu sei que um fio desse não é barato, e se eu sei que, eu estou usando o meu exemplo, tá? Se eu for varrer, se eu for limpar de qualquer maneira, vou pegar os fios, vou deixar tudo jogado, vai quebrar, vai gerar um custo, dinheiro. Então eu preciso fazer com zelo, vou fazer com cuidado, vou tirar com cuidado. Eu sei que essa mesa é um pouco frágil, seu pé, vou mover a mesa, não vou arrastar a mesa. Não é verdade? Então é esse zelo que a gente precisa. Esse zelo.
Outro ponto, já estamos indo para o final, né? A obra, ela precisa, para ser concluída, ela precisa ser feita com disposição. Repita após mim, disposição. Capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? O coração do povo se inclinava a trabalhar. E olha que no versículo anterior, né, nesse capítulo, né, no capítulo de número 4, vai haver uma hora em que eles vão dizer que sim, estão cansados, né? Mas eles não pararam. Por quê? Porque o coração do povo estava inclinado. Inclinado quer dizer disposto a realizar. A obra precisa de pessoas dispostas a fazer. Porque é muito ruim você trabalhar com alguém sem vontade. Tem que varrer, poxa, tem que varrer. Tem que fazer, poxa, tem que fazer. Já viu quando você vai pedir algo ao seu filho? Filho, traz uma água para mim. Poxa, tudo pede para mim. Só tem eu. Hã? Poxa. É muito ruim você trabalhar com alguém que só reclama, que só murmura. A obra não avança, a obra não anda. Se o nosso coração não estiver disposto, eu só paro quando eu concluir essa obra. Eu vou além quando eu concluir. Tem dificuldade? Tem aqui pessoas ameaçando para a obra? Tem. Mas eu não paro, eu vou fazer. Você precisa pedir ao Senhor nas suas orações: Deus, me dá disposição para fazer. Me dá entusiasmo para fazer. Como é gostoso trabalhar do lado de pessoas dispostas. Como é gostoso trabalhar do lado de pessoas, sabe, todo mundo que está perto dela, todo mundo quer trabalhar com ela, todo mundo quando quer fazer alguma coisa vai até ela, vem trabalhar comigo, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua disposição, ela inspira pessoas a trabalharem com você. O seu empenho, a sua disposição, a sua inclinação a fazer, vai influenciar alguém para poder trabalhar com você, querido, aleluia. Talvez você diga, a minha idade está avançada, eu tenho muitas doenças, mas peça para o Senhor: Deus, me dá disposição. O que eu posso fazer, eu posso fazer. O que dá para fazer, eu vou fazer. Mas eu vou fazer com disposição. Talvez eu só consiga fazer isso aqui, mas eu vou fazer com disposição. Talvez eu só consiga varrer essa parte, mas eu vou fazer com disposição. Cadê aqueles que vão trabalhar com disposição na obra do Senhor? Aleluia, igreja. Disposição. Anabassu e andará. E canturi barabassu e andará. Meu amado. Em penúltimo lugar, no meio da obra, nós, enquanto trabalhamos para concluir o que o Senhor coloca no nosso coração, a gente precisa manter vigilância. Vigia. Porque o inimigo anda rugindo como um, procurando a quem possa tragar. Ao derredor da obra está o inimigo, querendo entrar na obra. Para quê? Para paralisar a obra. E essa foi a estratégia que o inimigo coloca no coração dos opositores. A gente precisa parar a obra. Quando os opositores, eles souberam que havia se levantado alguém para edificar os muros, eles não ficam contentes. Eles ficam com raiva. E aí, eles pensaram, eles ficam com raiva, mas eles não acreditavam que isso seria possível. Mas quando eles viram que edificaram a obra, eles ficaram a investida contra. Porque eles não queriam o avanço da obra, a reconstrução dos muros.
Então eu preciso saber que vai haver pessoas que vão dar brechas para o inimigo usá-las contra a obra. Porque deixa eu falar para você uma coisa. Ei, não se engane. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram opositores e todo mundo sabia que eles eram, por causa das palavras que eles falavam. Agora, tem gente que é opositor, mas ele vai vestir uma máscara de alguém que quer trabalhar. Ele quer estar no meio, só para atrapalhar. Como é que a gente identifica? Discernimento. Discernimento. Porque quando eles viram que não conseguiram parar, aí no capítulo de número 4, eles vão querer se infiltrar no meio da obra, para paralisar. Vamos se infiltrar ali, quando eles verem, a gente já está no meio. Aí a gente vai matar todo mundo. De alguma forma eles vão querer parar. De alguma forma o inimigo, ele vai tentar paralisar a obra. Aí ele vai procurar alguém. Aí ele vai procurar alguém que não vigia para usar a boca, para falar mal da obra. Ele vai querer usar alguém para usar essa pessoa, né, para atingir a obra, para minar a obra, e vai minando a obra. Muito cuidado. Porque no meio do povo de Deus, sempre haverão aqueles que não querem o bem da obra. No meio dos 12, Satanás encontrou brecha onde? No coração de Judas. Agora, será que Satanás tem encontrado brecha no teu coração para te usar contra a obra? Para te usar contra os propósitos que ele tem levantado? Muito cuidado, querido. Muito cuidado. Cuidado. Porque Atos, capítulo de número 4, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, não me recordo, mas você vai achar e você é bom de Bíblia. Quando os apóstolos estão sendo interrogados, e eles são indagados a parar de falar no nome de Jesus. Só que vai ter um homem que vai se levantar e vai dizer assim, é melhor, vamos soltá-los e vamos deixá-los. Porque já se levantaram pessoas para fazer e pararam. Não era de Deus. Vai que quem está se levantando para fazer a obra é de Deus. Só que tem um detalhe, se levantar contra quem Deus está usando na obra é a mesma coisa que se levantar contra Deus. Vai dar errado. Se levantando, trazendo esse conselho. Então, muito cuidado. A minha pergunta para a igreja nessa manhã é, quem está usando você? Por quem você se deixa usar? Você está sendo usado pelo Senhor para edificar a obra ou você está sendo usado pelo inimigo para parar a obra que ele tem realizado? Agora, essa manhã, a manhã de ceia é uma manhã tão interessante porque a gente se avalia. Todo dia a gente tem que se avaliar, não só nas manhãs de ceia. Mas hoje a gente está avaliando o corpo, examinando o corpo. Trazendo o autoexame para nós todos como igreja. Ei, a minha pergunta é, o que você tem feito, o que você tem falado, isso está trazendo edificação ou isso vem para paralisar a obra? Você está influenciando pessoas para fazer ou você está influenciando pessoas para o mal, para não fazer? Você está influenciando pessoas para concluir a obra do Senhor ou você está influenciando pessoas para fazer só aquilo que você... Não, eu só vou fazer o que eu estou no meio. Eu só vou fazer para o meu departamento. Eu só vou fazer para o meu grupo. Eu só vou fazer porque... Não. Se avalie nessa manhã. Eu só vou realizar... Não. É manhã de nos autoavaliarmos. Porque se aquilo que você tem feito, você tem se deixado usar pelo inimigo, eu não falo isso para julgar, eu falo isso para alertar, eu falo isso para conserto, é manhã de nos arrependermos. E dizermos, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa por não entender, porque às vezes eu acho que a obra tem que ser feita de uma tal maneira. Aí quando a obra é feita de uma maneira diferente, que eu vou me levantar contra, eu não vou querer fazer. Me perdoa, Pai, porque o Senhor diz sim, mesmo quando eu acho que o Senhor está dizendo não. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, Arabaçu e andará. O Senhor está dizendo para a igreja nessa manhã: tape as brechas que o inimigo tem encontrado para lançar no teu coração, para paralisar a obra que ele te levantou também para fazer. Eu quero terminar agora falando algo. Eu nem anotei, mas o Espírito Santo colocou no meu coração. A obra, ela é concluída quando nós tomamos o posicionamento que Neemias tomou em Neemias capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande. Para os opositores, era algo qualquer. Mas para Neemias, é uma grande obra. A gente precisa encarar a obra assim, a obra de Deus assim. Dá essa importância que Neemias deu. É uma grande obra. Porque grande é o Deus que me chamou para a obra. E grandes são as coisas que Ele faz. Ainda que sejam pequenos aos meus olhos, ainda que seja insignificante aos meus olhos, mas não deixa de se tornar grande. Não é, aleluia, pela relevância, não é se ganha uma notoriedade, não. A obra é grande porque o dono da obra também é grande. Anabaçu e andará. Oh, estou fazendo uma grande obra. Aí ele diz: de modo algum. De modo nenhum. Não porque não querem fazer, ainda que não queiram fazer, ainda que tenham opositores, de modo algum, ele diz, de modo algum poderei descer. Eu não vou descer, eu não vou parar, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ele está dizendo: eu estou em uma grande obra e eu não vou parar até eu concluir a obra que o Senhor me deu. Cadê aqueles que não vão parar? Sabe por que as obras elas dão certo? Sabe por que a obra de Deus ela dá certo? Sabe por que o Senhor coloca no nosso coração dar certo? Porque tem gente que vai até o final. Tem gente que não para no meio do caminho. Tem gente que não para por causa de fofoca. Tem gente que não para por causa de problema. Tem gente que mesmo em meio às lágrimas, ele continua, ele continua, ele continua, ele continua. Ele não para, ele não para. Ele persevera. Ele avança. E ele vê concluída a obra que o Senhor colocou no teu coração. Arabaçu e andará. Cadê aqueles que não vão parar? Cadê aqueles que não vão retroceder? Cadê aqueles que vão continuar? Independente de tudo, nós não vamos parar. Eu quero que você fique de pé adorando ao Senhor. Orando ao Senhor. Cadê a igreja que não para? Cadê a igreja que não para? Cadê a igreja que não recua? Cadê a igreja que avança? Arabaçu e andará. Está descendo sobre nós aqui nessa manhã o favor dos céus. Está descendo sobre a igreja aqui nessa manhã o favor de Deus. Está descendo sobre a igreja aqui nessa manhã o favor do alto, que vai nos fazer ir além. Que vai nos fazer ir além. Você não vai parar. Está difícil, pastor. Está difícil, está complicado. Mas você vai continuar. Você não vai parar. Você não vai parar. A obra foi concluída em 52 dias. Porque os trabalhadores não pararam. Eu creio que aquilo que o Senhor nos colocar para fazer vai acontecer, porque as irmãs não param, os jovens não param, as crianças não param, os homens não param, o ministério não para, os músicos não param, os obreiros não param, a igreja não para.
Anabaçu e andará. Talvez você diga: mas o meu departamento tem pouca gente. Mas você não vai parar. Mas você não vai parar. Jesus começou a mudar tudo com apenas 12 homens. 12 homens que ele chamou. Anadecomanás e andarabaçu e andará. Começa com o que tem, faz com o que tem. Arabaçu e anduricanta, arabaçu e andará. Você não precisa de muita gente. Você só precisa de pessoas dispostas para fazer. Você só precisa de pessoas dispostas a fazer. Você só precisa de alguém que esteja ao teu lado, disposto a realizar. Arabaçu e andará. Feche teus olhos agora. Ore. Peça para o Senhor te dar um coração zeloso, um coração disposto, um coração inclinado e um coração que não para fazer a obra, para concluir a obra de Deus, a obra no reino, a obra na igreja, a obra na sua casa, a obra na sua família, a obra no seu departamento. Você não vai parar. Eu sinto algo de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto algo de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto, olha ele renovando agora. Você entrou aqui fraquinho, você entrou aqui desanimado. Abra o teu coração, porque ele te renova para fazer a obra. Ele te renova para fazer a obra. Ele te renova para fazer a obra. Ele renova você para fazer a obra. Anai de comanasi andarabaçu e andarabaxu e andará. Oh, de canturi barabaçu e andarabaçu e andará. De comanasi andarabaçu e andarabaxu e andará. Anai de comanasi andarabaçu. De comanasi andarabaçu e andará. A obra não vai parar. Anai de comanasi andarabaçu e andará. De canturi barabás, e andurianda, arabaçu e andará. Oh, a obra não vai parar porque essa irmã não vai parar. A obra não vai parar porque essa missionária não vai parar. Oh, meu Deus do céu, a obra não vai parar porque esse jovem não vai parar. A obra não vai parar. Anai de comanás, e andarabaçu e andará. Oh, tem algo, os céus estão abertos sobre nós essa manhã. Os céus estão abertos sobre nós essa manhã. Os céus estão abertos aqui neste lugar. Anai de comanás e andará. Oh, meu Deus. Oh, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo, Senhor, tudo que foi pregado nessa manhã, Senhor, tudo que foi ministrado nessa manhã, Pai, eu vou fazer. Eu não vou parar. Eu não vou dar brecha para o inimigo. Eu vou seguir o propósito estabelecido. Eu não sou o exclusivo da obra. Eu quero trabalhar juntamente com o meu irmão. Eu quero trabalhar com zelo. Não quero trabalhar de qualquer maneira. Eu quero fazer o melhor para o meu Deus. Oh, de comanás, andarabaçu e andará. Por que você acha que nós estamos aqui? Por que você acha que essa igreja está de portas abertas aqui? É porque tem pessoas que não desistem. Tem pessoas que não param. Tem pessoas que não param. Tem pessoas que não desistem. Se todo mundo desistisse, fecha a porta, vão para casa. Mas aqui tem gente que não para. Aqui tem gente que não para. Aqui tem gente que não para. Aqui tem gente que prossegue. Nós não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos, mas nós vamos buscar a perfeição. Eu não fecho os olhos para os problemas que nós temos aqui, mas em amor nós vamos tratar os problemas e não vamos parar, vamos continuar. Se tem problemas, é porque eu também faço parte desse problema. Porque quando Neemias ele vai orar no capítulo 1, ele diz, pecamos. Ele não diz, o teu povo pecou, ele diz, pecamos. Ele está dizendo, nós estamos assim, é porque eu também pequei. Então se tem problema é porque você também errou. Se tem problema é porque você também falhou. E hoje nós precisamos fazer como Neemias. Senhor, eu me arrependo, Senhor, das minhas falhas. Eu quero consertar e eu não vou parar. Andará. Eu estou sentindo algo muito forte de Deus aqui nessa manhã. Nós vamos orar agora. Antes dos obreiros virem aqui dobrar os joelhos. Decomanassi, andarabaçu e andarabaxu e andará. Oh, isso abre o teu coração. Feche teus olhos. Feche teus olhos aqui nessa manhã, igreja. Anai decomanassi, andarabaçu e andará.
Duricantarabaçu e andarabaxu e andará. Anainde comanassi andarabaçu e andará. Você precisa sair daqui diferente depois de uma palavra dessa. Você precisa sair daqui diferente depois de uma palavra dessa, querido. Anainde comanassi andarabaçu e andará. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Anainde comaná. Suri andarabaçu e andarabaxu. De comanassi andarabaçu e anduricantarabaçu e andará. Coloca a mão no teu coração e fecha teus olhos. Se o teu coração está disposto a fazer essa obra, igreja. Saiba que hoje, exatamente hoje, no domingo, é o 50º dia depois do domingo de Páscoa, da ressurreição. Foi no 50º dia, cumprindo o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo, ele desceu no cenáculo onde estavam orando. Aproximadamente 120 pessoas. E o Espírito Santo trouxe ao coração daqueles que estavam ali ânimo, fervor, zelo, cuidado, unidade ao coração deles. E o que nós vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã é para que da mesma forma ele venha aqui sobre nós, aqui neste lugar, trazendo sobre nós, aleluia, 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 o mesmo ânimo, o mesmo zelo, o mesmo fervor e o mesmo amor, para que nós possamos realizar essa obra que ele nos confiou. Você está preparado para pedir isso para o Senhor agora? Você está preparado para pedir isso para o Senhor agora? Você está preparado? Está preparado, igreja? Então feche teus olhos agora, por gentileza. Comece a pedir a Ele agora. Senhor, me desperta, Pai. Senhor, 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 Senhor. Peça agora. Diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, peça a Ele agora, igreja. Diga, Senhor, me dá um coração inclinado ao propósito. Um coração inclinado a fazer a sua obra. Senhor, coloca em mim, Senhor, um senso de cooperação. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu não quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar com meu irmão. Peça para Ele, Senhor, meu Deus, me dá força para fazer, ainda que quem esteja no meu lado, ele não tenha disposição. Senhor, meu Deus e meu Pai, me dá disposição para fazer, ainda que alguns não querem, me dá disposição para que através de minha obra continue, Pai, para que através de minha obra continue. Diga, Senhor, Senhor, me dá, Senhor, o zelo para fazer, o cuidado, o fervor e o amor, meu Deus, a disposição. Meu Deus e meu Pai, me ajuda, Pai, a manter a vigilância enquanto trabalho, para que eu não falhe aquilo que não deveria falar, para que eu não me posicione da forma em que eu não deveria me posicionar. Meu Deus e meu Pai, me ajuda a fechar as brechas que o inimigo tem procurado. Meu Deus e meu Pai, me ajuda a concluir, Senhor, o que o Senhor coloca na minha mão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu Deus e meu Pai, há uma igreja que te clama aqui nessa manhã, há uma igreja que te adora aqui nessa manhã. Eu te peço, Pai, derrama, Pai, uma porção do teu favor sobre nós. Derrama o teu renovo aqui neste lugar. Derrama o teu renovo aqui sobre nós, Senhor. Renova o nosso ânimo, renova a nossa paixão, renova o cuidado, Senhor, renova a disposição do teu povo. Meu Deus e meu Pai, renova, Senhor, meu Deus e meu Pai, a nossa vida, as nossas motivações. Renova-nos, Senhor. Renova, meu Deus e meu Pai, as tuas irmãs. Renova os homens, renova, Senhor, o ministério aqui nessa manhã. Renova os trabalhadores, renova os obreiros, renova a membresia da tua igreja. Renova a tua igreja nessa manhã, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos parar. Nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, nós queremos ir além, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.